te disser que você pode estar vivendo uma mentira, porque você acreditou em rótulos que colocaram em você? E se eu disser pra você que tem gente que nem te conhece, mas já pensa que você é alguma coisa ou algo que pintaram pra ela? E se eu dissesse mais? E se essa mentira que falaram sobre você, sobre esse rótulo que te colocaram, tiver ditado a tua caminhada até aqui ao ponto de você se sentir tão travado que parece que você não tá construindo nada? Mas sabe, o problema não é o que dizem, o que acham. O problema é quando a gente começa a acreditar no que falaram de tal forma que a gente começa a viver de acordo com o que disseram. Mas tá, se você esquecer tudo que eu disse, pense assim. Pense assim se você quiser, tá? Estamos falando sobre isso. O problema não é o que eles pensam sobre você e sobre mim. O problema é quando a gente começa realmente a viver como se a gente fosse o que disseram sobre nós. Eu me chamo Luana e hoje a gente vai falar um pouquinho sobre esse rótulo. Esse rótulo que dita a vida de muita gente, só que a gente prefere às vezes fazer de conta que não tá vendo. Sabe? Aqueles choros que ninguém vê, aquela insuficiência que você sente, aquela sujeição, aquilo que você aceita, o mínimo pra não perder ninguém. Tudo isso tem uma raiz. Nada disso é por acaso. E muitas das vezes é porque você acreditou que você merecia só aquilo. Que pequeno, né? Mas você é maior, porque Deus te fez pra ser grande. Sabe que no ano de 1973, um psicólogo fez um experimento científico, David Rosenhan, sobre isso. E ele sujeitou 8 pessoas, incluindo ele, a participarem deste momento. Sim. E essas 8 pessoas foram lá e disseram que estavam ouvindo vozes e tiveram aquele primeiro diagnóstico de esquizofrenia. Só que quando eles entraram ali, naquele experimento, eles agiam de forma normal. Eles faziam as coisas normais e ninguém percebia. Não. E eles foram tomados como loucos, mesmo sendo sãos. Porque a primeira impressão ficou. E daí ninguém conseguiu mais tirar esse rótulo deles. Só que quem deixou eles lá não percebeu é que aquilo era uma forma de... Hoje nós entendemos isso, né? De alguém dar um grito dizendo, olha, nem tudo que falam sobre você, o seu momento não define o seu amanhã. Porque é um momento, vai passar, é passageiro, você pode errar, você pode cometer um crime até. Mas se você se arrepender e mudar as suas atitudes, tudo pode mudar. É claro que as consequências virão, mas tudo pode mudar na sua vida. Você não é esse momento que está acontecendo com você. Você está nesse momento. E isso precisa estar bem claro para mim e para você. Quando nós não somos algo, aquilo não pode nos ditar. Aquilo não pode dizer sobre mim, sobre você. Mães que não têm descanso, porque vê seus filhos caminharem em caminhos que elas não ensinaram. Deram educação, amor, carinho, e veem os filhos destrilharem tudo aquilo que elas tinham para eles como ideal. E elas se sentem culpadas, ficam com depressão, algumas desistem de viver. Porque acham que não foram boas mães, mas na verdade é sobre a escolha. Então escolha hoje pensar diferente, escolha hoje acreditar que Deus tem pra você um futuro extraordinário, que o seu agora, essa síndrome do pânico, essa depressão, essa sensação de insuficiência não diz nada sobre quem você é, diz sobre o teu momento e o que você está aceitando que aconteça com você, mas não diz sobre quem você será amanhã. Então isso mostra pra gente que o perigo não é o nosso momento. O perigo é a gente acreditar naquilo que estão dizendo, ao ponto de começar a viver como se aquilo fosse a nossa realidade. E começar a reproduzir ações e uma vida de alguém que é aquilo que as pessoas têm dito. Olha que perigo. Parece bem sutil, mas se todos os dias você começar a acreditar naquilo, você vai se transformar naquilo. Sabe aquele dizer de que uma mentira contada muitas vezes ela se torna uma realidade? Isso é verdade. Porque o nosso cérebro, ele não consegue distinguir algumas coisas. E se a gente começar a colocar nele como, essa é a minha realidade, eu sou isso, eu fiz aquilo, você começa a se desassociar. Sabe aquelas pessoas que vivem debaixo de uma dinastia narcisista? E ela se esquece até mesmo quem ela é? Quando ela sente um cheiro de algo, ela sabe o que é, mas ela sabe que a outra pessoa não gosta, então ela nem fala o nome, ou faz de conta que não sabe, ela se esquece quem ela é. Ela perde a sua própria identidade, porque ela sabe que qualquer coisa é um gatilho para outra pessoa explodir. Pois é. Isso, muitas vezes, é porque você veio, né, de uma criação ou de uma família
Ou de um meio onde as pessoas te ensinaram que você não tinha poder de fala, que você não era ninguém e que o que você falava não era interessante. E você acreditou nisso de tal forma que você aceita qualquer coisa só para que as pessoas não te abandonem. Isso é uma raiz da rejeição, isso é uma raiz do abandono. Você não consegue viver sem que as pessoas te aprovem, te aplaudam. E quando alguém discorda de você, aquilo é uma ofensa que você acaba se auto-rejeitando e vivendo em prol de agradar os outros. Por quê? Porque você entende que ser você mesmo é uma ofensa para o outro e você só quer agradar. Isso é muito perigoso. De repente, pessoas que te chamaram de fraco, fraca, insuficiente, problemática, sistemática, exigente demais, louca, não pensa nas consequências. E você só era alguém que tinha coragem de ser quem você é. Só que com o tempo você foi achando que a maturidade de não falar nada te conduziria a um caminho melhor, mas você percebeu que você se perdeu no meio disso. Tenha uma mente forte. Se você não tem, molde a sua mente a ser forte. Acredite no que é uma realidade para você, sem se importar com o que os outros acreditam, porque as crenças deles valem para eles. Mas você precisa acreditar no que Deus fala sobre você. E Deus diz que você é filha, que você é filho, que você é amado, que você é. Então, quando o Senhor fala sobre nós, Ele diz que nós somos. Ele não diz que nós podemos ser. Ele diz que nós somos. O Senhor já te valida. Você não precisa que mais ninguém fique te validando. Para com isso, senão você não vai ter paz. E para finalizar, o que fizeram com você não define quem você é. Se você foi traído, se mentiram pra você, se disseram pra você que você não valia nada e você acreditou nisso e começou a viver como alguém que não vale nada, pare agora e comece a olhar pra você como alguém que Deus quer mudar a sua história, como alguém que Deus tem algo melhor pra você, muito maior pra você, principalmente no que tange a sua salvação. Porque quando entendemos que Deus nos ama e nos protege do externo, nós não se preocupamos mais com os rótulos que colocam em nós. E lembre dessa história. Pessoas lúcidas, extremamente inteligentes, se passaram por loucas para provar que quando você está em um momento ou você verbaliza algo para alguém, essa pessoa pode te medir a vida toda por aquilo que aconteceu, mas você não é aquilo que aconteceu. Você é quem você escolher ser. A sua mente vai pensar o que você escolher pensar. Então você não está abandonada. Você só está vivendo um tempo de solitude, que deveria ser solitude. Prazer na solidão, alegria, contentamento de, se não tiver ninguém, será que eu consigo conviver comigo mesmo? Ou será que eu aceitei tanto a palavra de que eu era insuportável que eu não me suporto? E aí, pare de aceitar rótulos de quem não te criou. E acredite, nem pai e mãe não nos criaram. Quem nos criou foi o próprio Deus. Tanto que ele disse que, desde o ventre da nossa mãe, ele nos escolheu e nos chamou. Então, respira fundo e acredite, você é muito melhor, muito maior do que aquilo que você está vivendo ou que estão dizendo sobre você. Se você foi traído, enganado e hoje se sente a pior pessoa do mundo ou uma pessoa boba por aceitar o que aconteceu, não, pega tudo isso e coloca num pacotinho e escreve lá, experiência para contar. Porque tudo que nós vivemos e passamos são experiências para contar. Tudo é experiência para contar. Tudo é bálsamo para outras pessoas no futuro. Então, nós não vivemos apenas para nós vivemos para ajudar mais alguém e não faz sentido para nós como humanos sermos egoístas, porque afinal de contas, o próprio Deus falou que não é bom que o homem viva só. E não é sobre você depender, é sobre você somar com mais alguém. Então, se você conhece alguém que precisa ouvir essa palavra hoje, que precisa desse conforto de saber que é importante sim, que é validado sim, que é amado sim. E se todo mundo te deixar, Deus não te abandona. Manda pra ele esse vídeo, manda pra ela. E já aproveita e nos segue. Eu vou dizer pra você, você é muito importante. Deus tem sim um projeto pra sua vida. E se você não crê em Deus, talvez seja por isso que esse vazio tá cada dia maior. Porque quando você entender que o seu Criador
te formou desde o ventre da tua mãe, o que disserem sobre você lá fora não vai definir você e nem o futuro que ele tem pra você.